O anime começa e a gente já vê semi-humanos sendo chicoteados por humanos. Mas enquanto isso, nosso protagonista Banasa trata eles com gentileza e educação. Até que é pagar uma refeição pra eles, já que eles vão ter que esperar mais um pouco. Então os outros humanos começam a olhar feio pro Banasa, falando como é que esse cara tá pagando dinheiro pra um semi-humano. Até o semi-humano fica surpreso com isso. E chega a Queen falando que depois que o Banasa fala algo, ele não aceita não como resposta. Todo mundo agradece o Banasa e tal, e quando todo mundo vira de costas, ele começa a brilhar e quando a Queen olha pra trás, o Banasa sumiu já. A invocação do candidato 198 a grande herói foi um sucesso. Então ele surge em cima de uma mesa onde tem um monte de gente encapuzada em volta. E um velhinho fala, bem-vindo ao reino mágico de Clairod, candidato a grande herói. O Banasa estranha, fala que ele é só um mercador. Então o velho fala que eles invocam heróis para ajudar na batalha contra o exército das trevas no mundo deles. E agora eles vão avaliar as habilidades do Banasa. E sobe uma mulher cachorro com uma esfera falando pra ele colocou a mão ali. E o velho fala que em troca de retornar ao nível 1, depois de ser invocado no mundo deles, eles vão receber bênçãos divinas. Então aparece uma telinha falando a força, a defesa, a velocidade do Banasa, tudo, e ele tá no nível 1. E a cachorra, quer dizer, a mulher é cachorro, né? A empregada quer um cachorro. Fica surpresa porque não tem bênção divina nos stats dele. Ela fala que são os stats de um humano completamente comum. Então o Banasa fala que ele é um simples mercador e tal, mas ele olha pro lado e tá todo mundo desapontado. Só que do outro lado da sala tem outro candidato a herói. Então falam que finalmente apareceu alguém que possui os poderes dignos do grande herói lendário. E o cara tem todas as stats 999. Então todo mundo se junta em volta desse cara aí e todo mundo esquece do Banasa. O cara é nomeado o grande herói e tal, e o Banasa lá só tá querendo voltar de volta pro mundinho dele, voltar a ser mercador. Então corta pro Banasa, ele tá entrando numa carruagem de madeira não muito confortável. Então ele se recorda dele falando com o rei falando que o portão pelo qual ele foi invocado já foi fechado. Ele fica meio desesperado, tipo, como é que eu vou voltar pro meu mundo agora? Então eles falam que a incapacidade de retornar ao mundo dele realmente é um fracasso da nossa nação. Sendo assim, o que a gente pode fazer é te dar permissão pra morar na Floresta de Laveza e viver sua vida lá, o resto da vida. E além de tudo tem um porém que ele tá estritamente proibido de falar sobre esse erro da nação com qualquer pessoa. Então a gente volta pra carruagem de madeira, ele vai tentar falar com o motorista e o motorista fala que não pode, não deixaram ele falar com ele. Mas com essa gentileza, com seu charme, ele consegue trocar umas palavras com o motorista. Ele fala que no mundo antigo dele os semi-humanos eram feitos de escravos, mas o motorista fala que nesse mundo deles não é assim não. Ele ganha pouco, mas vive bem. Então o papo tá bom e tudo, nosso menino Banasa tenta extrair um pouquinho mais de informações e o motorista vai lá e fecha a portinha. A viagem parece que dura uns dias e tal, mostra o Banasa dormindo nesse carrinho de madeira, não muito confortável. E então eles chegam na Floresta de Laveza. O cara então entrega uma bolsa mágica e fala que foi entregue pelo rei pro Banasa. Fala que deve ter dinheiro e comida o suficiente pra se manter por um tempinho. Então o motorista fala que provavelmente tem exércitos do Lorde do Rei Demônio perto da floresta. E fala pra ele sair dali o mais rápido possível. Só que foi ele que trouxe ele ali, né? Então Ele agradece o motorista com um sorrisão no rosto e já começa a sua aventura então. Ele pega a bolsa mágica e já sabe usar porque é igualzinho se usa no mundo antigo dele. Então ele pega um armamento que tava lá dentro. É uma espada de má qualidade que só parece bonita. Então ele olha pra trás e vê que tem 3 slimes atrás dele. No mundo antigo dele também tinha slimes e tal, só que os do mundo dele eram inofensivos. Esses daí já vão pra cima dele com um dos 3. Ele consegue derrotar os 3 bem facilmente, mas a espada já tá completamente aos pedaços. Então aparece a mensagem na frente dele falando que ele subiu pro nível 2. E as stats de força, defesa, tudo, tá com um símbolozinho de infinito. Ele não conhece esse símbolo, então não sei se no mundo dele também é símbolo de infinito, mas é que se for é um pouquinho apelão, né? E aparece a mensagem agora você pode ativar a orientação por voz, então ele ativa. E aparece um monte de janela falando que são novas magias que ele liberou. E a voz fala que feitiço de rastreamento, atração de monstros e recuperação forçada foram aplicados na bolsa mágica dele. Ou seja, o rei queria matar ele. Mas a voz fala que é possível neutralizar isso, então ele fala pra neutralizar. Então quando ele vai entrar na floresta pra procurar um lugar, aparece a voz de novo falando que a floresta de Laveza está contaminada com alta concentração de malicium. Malicium é o termo genérico para substâncias líquidas ou gasosas que fazem muito mal a humanos, emitidas e dispersadas por demônios. Então a voz pergunta, devo purificar a floresta? E o Banasa fala que sim, né? E que esse feitiço consumirá 1/3 da magia dele. Então o que ele pensa é que ele não deve ter uma grande quantidade de mana. Então uma luz absurdamente intensa começa, parece que cobre a floresta inteira, e a floresta foi purificada. Então seu nível aumentou, seu nível aumentou, seu nível aumentou, seu nível aumentou, e essa mensagem começou a aparecer sem parar. Cortando um pouco pro Palácio do Rei, enquanto as mensagens não param de aparecer lá na mente do Banasa, a princesa tá falando que foi muito cruel o que o pai dela fez com o Banasa. E o rei fala que ele era apenas um inútil que não pôde ser o herói deles. Então chega um servo do rei falando que encontrou evidências de que a magia mais elevada sagrada de todas, a purificação, acabou de ser usada. Então o rei fica todo animado achando que foi aquele escolhido dele, mas o servo fala que não foi onde o cara tá. Foi na verdade numa floresta do norte, na Floresta de Laveza.
Então voltamos pro Banasa e as mensagens finalmente pararam. Ele chegou no nível 367. E ele estranha que o símbolo de infinito ainda não mudou, e desliga as notificações de subir de nível. Então ele vê que a mana dele se recuperou inteira em poucos segundos. E a primeira coisa que ele pensa é que a capacidade mágica dele realmente não é nada demais. Então ele se lembra de que foi proibido de entrar na cidade. Então a voz fala, a magia mudança de aparência é recomendada, quer usar o feitiço? Ele aceita e vira uma mulher. Então ele fica com um pouco de vergonha porque ele olha para as proporções dele. Então volta a virar homem com outras roupas e outro rosto. E a voz fala que se ele quiser ir pra capital real, a magia de teleporte é recomendada. Então ele aceita e vai parar na capital real já. E ele pensa que no mundo antigo dele, esse era um feitiço que só os feiticeiros mais poderosos podiam usar. E que nesse mundo deve ser diferente. Então ele tenta, teleporte, leve-me ao meu antigo mundo. Mas nada acontece. Então ele vai atrás de uma guilda, né, porque ele precisa de dinheiro pra sobreviver, e começa a pensar que não conhece nada, né, precisaria de uma guilda de aventureiros. Então a voz aparece de novo falando, siga em frente pra encontrar a guilda de aventureiros da cidade. E a guilda funciona igual no mundo antigo dele, quanto mais ele trabalha, mais dinheiro ele faz. E daí vai aumentando a classificação dele, vai poder aceitar a missão mais difícil, que ganha mais dinheiro. E ele se registra com o nome de Fleo, porque é o primeiro nome que veio na cabeça, que era do cachorrinho dele. Então aparece uma menininha no meio da guilda perguntando se alguém poderia acompanhar ela até a Floresta de la Vesa. E pelo jeito ela não tem muito dinheiro. E todo mundo começa a negar ela porque lá é onde fica o exército do Lorde Demônio e nem pelo maior dinheiro do mundo eles aceitariam. Então claro que o nosso menino Banasa oferece pra se oferecer e todo mundo fica espantado. E ele fala que já foi na Floresta de la Vesa e que é muito mais rápido se eles usarem a magia de teleporte. E todo mundo da guilda fica espantado com ele saber usar a magia de teleporte, um moleque tão novo. E ele fica mais espantado ainda porque achou que era uma magia de iniciante, já que não consome muito da mana dele. Então, como o que ele tá falando é muito suspeito, começa a aparecer os Cavaleiros Reais. Porque ele não parece ser um cara tão forte. Então aparece uma menina falando sequestro, escravização, tráfico humano. Tudo isso ele pode fazer com essa menininha. Então, como ele não quer deixar suspeitas, né? Porque ele não pode estar na cidade, ele fala, então por que vocês não vêm com a gente? Então eles param num beco e ele faz a magia de teleporte e vai todo mundo pra Floresta de la Vesa. Elas ficam todas impressionadas e já imediatamente pedem desculpa pra ele. Então a menininha chega perto da floresta e fala que o que aconteceu? O Malício da floresta desapareceu? Então quando o Banasa ia falar que ele purificou a floresta, aparece uma mensagem e a voz falando, é perigoso informar a um demônio que você usou purificação. Então do nada todas as cavaleiras reais apontam as armas pra menininha. E fala, que tal você apresentar sua verdadeira forma, garotinha? Então elas falam que recentemente a guilda emitiu uma nota falando que uma jovem suspeita recentemente solicitou assistência para ir pra Floresta de la Vesa. O que uma menininha tá querendo fazer indo pra floresta onde tá o exército do Lorde Demônio. Então quando parecia que a menininha era inocente, ela abre um sorriso completamente maléfico e fala, vocês realmente têm coragem de falar assim comigo? Então ela se transforma num lobo gigante e fala que é a Fenris, a irmã mais nova de Fengaril, dos Quatro Infernais. E fala que o irmão dela enviou ela pra observar o inimigo e encontrar comida. Então a demônio irradia Malício e todas as cavaleiras vão pro chão, falando que não estavam esperando encontrar uma Lupina, uma demônio do nível das Quatro Infernais. Mas alguém não foi afetado pelo Malício, o que deixa a demônio surpresa. E é o nosso menino Banasa, obviamente. Então a demônio fala que vai acabar com todas elas antes do Banasa. Então ele usa magia de teleporte para levar todas as cavaleiras de volta para a cidade. E fica no 1 contra a loba, pensando que ele se recusa a ser morto antes de poder fazer qualquer coisa nesse mundo. Então para enfrentar a Fenris, o Fleo resolve usar todos os feitiços que ele tem. Salto meteórico para desviar, a muralha de terra para defender. Mas a Fenris não para de atacar, então ele usa a magia da gravidade e prende ela no chão. Então a voz recomenda a magia de subjugação. Uma magia que escraviza o alvo, permitindo que você controle seus pensamentos e ações. Então o Fleo se lembra do mundo antigo dele, dos semi-humanos escravizados e decide não usar. A voz continua recomendando magia de subjugação e enquanto isso a Fenris está tentando quebrar a magia de gravidade, só que sem sucesso. A voz continua falando pro Fleo usar a magia de subjugação, mas ele não aceita de jeito nenhum. E quando parece não ter mais opções, a Fenris vai lá e fala, eu me rendo. Ela não tem mais magia pra revidar. E pede pro Fleo matar ela. Então ele fala que não quer matar ela e ela fica espantada, porque ela é um demônio e demônios foram feitos pra lutar contra os humanos. Mas daí começa o discurso do nosso menino Fleo falando, sinceramente, não importa quem é humano ou quem é demônio. Ele só não quer matar alguém que se rendeu já. Então ela volta pra versão humana, a criancinha dela, na verdade ela não volta pra versão criancinha dela, ela volta pra essa forma aí. Aí o Fleo cobre ela cheio de vergonha e fala, se você prometer não entrar em conflito com nenhum humano, você pode ir pra onde quiser. Então do nada a Fenris desmaia e a voz avisa que foi por causa do esgotamento de mana. Aí de noite já o Fleo tá refletindo na frente da fogueira como é que ele tem uma magia tão forte como a de teleporte e a Fenris acorda. Ela começa a pensar que ela é resistente à magia e mesmo assim ela não conseguiu fazer nada contra o Fleo. E percebe que a mana dela foi totalmente recuperada pelo Fleo enquanto ela dormia. Então ela, Fenris, jura nunca mais entrar em conflitos com humanos sem qualquer motivo. E também porque o Fleo tem um poder tão imenso, ela o identifica como o mestre dela. Vai dedicar a vida dela pra pagar a dívida que tem com ele. Ele não quer aceitar de jeito nenhum, né, porque seria como uma escrava, então ela começa a fazer um olhar de coitada e um som de cachorro chorando.
Ele continua falando que não é não, e aí a Fênix decide então que agora só resta morrer. Aí ele aceita e ela fica muito feliz como se nada tivesse acontecido. Então o Fleo começa a contar pra Fênix que veio de outro mundo. Fala que tá preso ali e até mostra a verdadeira aparência dele. E como nem ele sabe o que fazer da vida, se a Fênix acompanhar ele vai ser mais difícil ainda pra ela. Então a Fênix começa a falar que os lupinos vivem exclusivamente em prol do mestre. Não importa quem ele é ou de onde ele vem. Ela jura-se leal a ele e viverá com ele pelo resto da vida dela. Aí então eles se acertam e tal e cortam pro castelo do rei. O rei tá questionando o grande herói por que as forças dele foram completamente destruídas. Então o herói rebate falando que soldados foram aqueles que você enviou nessa missão. Eles entraram em pânico e quebraram a formação só de ver uma simples esfera mágica. E o herói fez tudo ao seu alcance para salvar os soldados. Então a culpa foi dos soldados e o rei devia estar grato ao herói por ele ter trazido tantos soldados de volta. Aí o herói sai da sala e o rei pergunta pro guarda do lado como é que foi realmente o herói na batalha. E o guarda fala que o rei só ficou lá atrás e ficou gritando com os outros falando que a responsabilidade era dos soldados. E do lado de fora da sala do rei, o herói tá muito bravo porque ele tá treinando há um mês e as habilidades dele não evoluíram. Que do jeito que tá ele só consegue se defender contra humanos ou feras mágicas fracas. Então a Tsuya aparece, a serva do herói. E eles vão lá gastar o dinheiro do castelo com alguns luxos. Voltando pro nosso menino Fleo, ele tá de volta na cidade com a Fênix. Eles estão indo lá pra guilda pra pegar um trabalho e um vendedor confunde eles com um casal. Então o Fleo pensa que se eles se fingirem serem um casal, vai ficar mais fácil viajar sem parecer suspeito. E a Fênix fica toda animada falando que seria uma honra ter um marido forte. E começa a chamar ele de querido agora em vez de mestre. Ela recebe a identificação dela na guilda e fica sem graça porque lembra um ritual de casamento da raça dela, onde o casal, para firmar relacionamento, eles comem o osso de uma presa que caçaram juntos. Aí a mulher da guilda pergunta o nome da Fenris, né, e ela começa a falar, escuta aqui, mulher humana. E quando ia falar o nome real dela, o Fleo interrompe falando que o nome dela é Eris. E depois fala pra ela que a partir de agora ela vai ter que viver como uma humana, então vai ter que se acostumar. Aí a mulher do guilda do nada chama a atenção de todos, falando que um grupo grande de Psycho Bears foi avistado ao norte daqui e estão indo pra cidade. Não tem exigência de rank, qualquer aventureiro de qualquer categoria pode participar, e a recompensa por urso morto será multiplicada por 10. O pessoal da guilda fica com o pé atrás porque foram esses monstros que aniquilaram o exército do herói. E o Fleo fala que é melhor evitar por causa disso, mas a Fênix fala que ele conseguiria derrotar um exército inteiro deles rapidamente, e se ele não quiser, ela vai sozinha caçar eles. Porque se ela vencer, isso só vai provar a força do próprio Fleo porque ele derrotou a Fênix. Então ele resolve ir com ela e os dois usam magia de teleporte pro lugar. Eles encontram a casa que a guilda falou pra usar de base e tal, e a Fênix fala que enquanto eles estiverem juntos, podem até derrotar o Lorde Demônio. Então eles ouvem um grito e vão ver o que foi. E encontram os Psycho Bears encurralando aquele grupo de cavaleiros do começo. E quando os monstros estão indo pra cima das cavaleiras, magia de relâmpago do nosso menino Fleo neles. Derrota praticamente todos, mas deixa umzinho lá pra Fênix derrotar. Elas reconhecem o Fleo e agradecem mais uma vez. Elas perguntam quem é a Fênix e o Fleo fala que é a companheira de viagem dele. E ela não fica muito feliz com isso. Então do nada um dos Psycho Bears levanta e vai atacar a Fênix de costas. Mas ela usa o hack do rei dela e o urso se rende com um olhar. O urso começa a se fazer de coitado, a Fênix gosta dele e sugere fazer ele de escravo. O Fleo corrige pra pet, animal de estimação, e as cavaleiras ficam assustadas. Aí o Fleo coloca magia de restrição nele pra ele não atacar mais ninguém e aparece uma coleirinha nele. E também usa magia de mudança de aparência porque ele é um pouco assustador na forma original. E transforma ele nisso aí. A instituição Psycho Bear tá acabada mesmo. Não tem mais respeito nenhum os Psycho Bears. E o nome dele vai ser Saibe. As cavaleiras estão assustadas, mas pedem um favor pro Fleo. Eles vão pra base conversar e elas começam a se apresentar. Essa é a Balirossa, uma cavaleira de Clairod. Essa é a Blossom, ela usa a força que ganhou trabalhando na fazenda da família dela pra ser uma cavaleira pesada. Essa é a Biléria, ela costumava cuidar dos cavaleiros do exército, mas em algum momento virou uma cavaleira. E essa é a Belano, feiticeira especialista em magia defensiva. Então elas pedem pro Fleo dar treinamento de batalha pra elas. Porque o exército do herói foi derrotado por os Psycho Bears, e o herói falou que só ia liderar uma força contra o Lorde Demônio quando encontrassem cavaleiros capazes disso. E se trancou dentro da fortaleza. E o rei foi lá e deu uma ordem para os cavaleiros ficarem mais fortes. E a Balirossa fala que elas são novas na ordem dos cavaleiros, então elas não conseguem derrotar um único Psycho Bear juntas. O Fleo tá pensando porque nem ele sabe usar as magias direito e quando olha pro lado, a Fênix tá chamando elas de mulheres sem vergonhas. E o Fleo resolve apresentar a Fênix como na verdade a esposa dele, e que ele quer viver uma vida tranquila com ela. As cavaleiras entendem e tal, iam se retirar, mas a Fênix tá tão feliz que ela fala que ele devia treinar elas. Ele é um homem tão bom que não pode abandonar os necessitados. E repete algumas vezes que é a esposa dele. Aí ele aceita e elas têm mais um pedido pra ele. É perigoso acampar naquela área, então elas querem alugar um pouquinho do espaço dele. E a Fênix nesse momento tá tão feliz que ela fala de novo que ele devia aceitar. E dessa vez a gente corta pro castelo do Lorde Demônio e a Ulyminas tá reportando pro rei sobre a aniquilação do exército da Fengaril na Floresta de Lavesa. O feitiço de purificação não foi lançado pelos magos do reino, e sim por um único indivíduo. E o Lorde Demônio fica impressionado que existe um indivíduo que sozinho, com uma magia poderosa o suficiente, consegue eliminar demônios instantaneamente. Encontre esse cara e o capture-o a qualquer custo.
eu confesso que eu não sei se estou enferrujado, mas eu realmente não tava esperando pela Fenris virar aquilo. A esposa dele agora, eu achei que ia ser tipo um harém com as cavaleiras, não com a Fenris. Acho que tô enferrujado mesmo com esses animes. Tava muito previsível. Mas é isso, quem gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal. Esse anime até que é engraçado. E é isso, comenta aí. E é isso, tamo junto. Valeu, falou.